Sejam bem-vindos à reunião do Pai. Amém? Estamos aqui por causa dele. Vamos já compartilhar o cálice do pão, fazendo tudo isso em memória dele. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Ontem compartilhei com Paulo. Deus pôs essa palavra no meu coração e eu estava assim, com uma expectativa tão grande de ministrar essa mensagem nessa manhã. É como se eu estivesse numa grande decisão, estádio cheio, né? E Deus falando, vai que é tua, vai que eu estou contigo. Estou parecendo uma grande criança. Porque Deus, quando nos dá uma mensagem, o nosso coração fica pulsando, fica, né? E geralmente nós temos usado as nossas ceias para trazer uma palavra de reflexão, porque é importante. O momento da ceia para mim é o momento onde eu tenho que olhar para dentro de mim. O próprio Senhor já disse isso, né? Todas as vezes que chegássemos perto da mesa, que nada e ninguém poderia nos impedir de cear, senão nós mesmos. Então eu sempre peço a Deus, Senhor, me dê uma mensagem onde a tua igreja possa olhar para dentro de si e dizer, não, eu tenho que me esforçar um pouco mais. Não excluir. A palavra exclusão é uma palavra muito forte, muito forte. Apesar de ser uma palavra bíblica, é uma palavra muito forte. Excluir alguém da igreja, excluir alguém do seu relacionamento, excluir alguém, é uma coisa muito forte, né? Muito pesada. Apesar de a gente reconhecer que Deus também rejeita, Deus rejeita. A palavra do Senhor diz, por exemplo, em Malaquias, que aquele que colocava diante do Senhor qualquer coisa, Ele mesmo diz, eu rejeitarei essa oferta. Uma oferta que não fosse entregue de todo o coração, uma oferta, agora também. Glória a Deus, muito obrigado. Isso é uma boa igreja, né, que cuida do seu pastor. Isso é um bom sinal. Mas Deus é um Deus que rejeita. Por exemplo, o profeta Samuel estava ali tentando dar uma oportunidade a Saul, e Deus fala para ele assim, ei Samuel, enche o teu chifre de azeite e vai ungir o novo rei de Israel, porque eu já rejeitei a Saul há muito tempo. Então essa coisa de exclusão é uma coisa muito complicada. E Satanás sempre vai tentar nos excluir da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, meu irmão, é um momento de reconciliação, né? Não posso tocar. Durante alguns anos, né, a igreja, as ovelhas foram massacradas, dizendo, você não pode tocar, você vai para o inferno. Não. Esse momento aqui é o momento onde eu e você, inclusive, podemos fazer dele o momento da nossa reconciliação, né? O nosso conserto. Talvez até aqui você tenha feito só bobagem. E aí hoje o Espírito Santo fala no teu coração e fala assim, hoje, conserta-te. Toma uma atitude, e você pode usar, é claro, se você é batizado, né? Nós não restringimos a ceia só para membros da igreja. Se você é membro de uma outra igreja, está nos visitando, é batizado, você pode comer do pão, beber do cálice conosco. Nós somos uma família, a única pessoa. Os únicos que têm problema com placas são os homens. Deus não tem problema nenhum com denominação. Você é membro de uma outra igreja, é batizado, está aqui nos visitando essa manhã, pastor, posso tomar do pão? Posso tomar do cálice, comer do pão? Claro, você é meu irmão. Você só está num outro lugar que o Espírito Santo te levou para lá. E lá você se sente mais à vontade de adorar, de glorificar o nome do Senhor. Mas você tem toda a liberdade para cearmos juntos. Amém? Mas Satanás quer nos tirar dessa presença do Senhor. Satanás quer te arrancar da mesa. Mas diga para o seu irmão, se você não vai ser arrancado da mesa, essa cadeira tem o teu nome. Amém?
Essa cadeira tem o teu nome. Glória a Deus, amém? E aí Deus nos deu essa mensagem nessa manhã, muito diferente da mensagem da noite. A mensagem da noite vai ser tremenda. Espero que você esteja aqui também à noite. Mas a mensagem dessa manhã é uma mensagem de reflexão, onde você vai olhar para dentro de si e vai falar assim: rapaz, eu acho que eu estou dando bobeira. Eu acho que eu estou, entre aspas, estou vacilando, estou pisando na bola, mas hoje pela manhã eu vou me concentrar com Deus. Amém? É uma manhã de conselho. 1 Reis, capítulo 21, eu quero ler 3 versículos apenas. Primeiro livro dos Reis. Algumas pessoas falam 1 Reis, mas não é uma carta, é um livro. Isso é um livro masculino, então falamos 1 Reis. Assim como 1 Crônicas, 1 Samuel. Aí lá atrás não, 1 João, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios. Isso você aprende tudo na escola de servos. Né? Tem vaga aí? Está aberta ainda as inscrições? Tem, né? A Lucia é legal, ela quer dizer não, mas eu falei, tem ela? Ela é maneira. Eu gosto dessa. Essa submissão é uma coisa maneira, sabia? Tem vaga ela. Então, se você quer participar da escola de obreiros, procure a diaconisa Lucia. Está escrito assim no versículo 1 de 1 Reis, capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, e se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Amém? Antes de mais nada, eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e me ajudasse a pregar nessa manhã, dizendo para ela assim: olha, existem propostas, vai, fala para a pessoa aí, existem propostas que aparentemente vão nos beneficiar e até mesmo mudar a nossa história, porém são como os convites para a nossa total destruição. Eu vou repetir a frase, né? Porque às vezes a gente repete e não tem noção do que a gente disse. Mas a frase é o seguinte: existem propostas que aparentemente vão nos beneficiar e até mesmo mudar a nossa história. Porém, essas propostas são como convites para a nossa total destruição. Ao longo das Escrituras, Deus usa a vinha. Deus usa essa simbologia da vinha como uma figura de linguagem para representar o reino de Deus. Deus usa a vinha para representar a palavra, né? Deus usa a vinha para representar o ministério. E nós vamos ver em algumas citações, porque eu quero citar alguns versículos, para que tenhamos essa certeza do que a Bíblia representa, do que a vinha representa como figura de linguagem em algumas áreas da palavra do Senhor. Por exemplo, Isaías 5, verso 1, diz assim, olha: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. A palavra está dizendo sobre ministério, sobre reino de Deus. Ainda em Isaías capítulo 5 diz assim, ó: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. A casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça e o clamor do Senhor se manifestou. Já em Mateus, diz assim, Mateus 20, versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Também encontramos no Novo Testamento
né? O Senhor sendo chamado, Deus sendo chamado o Senhor da vinha. Mateus capítulo 20, verso 8 diz: e aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então nós podemos dizer que Bíblia, que vinha na Bíblia, é sinônimo de lavoura, é sinônimo de plantação, é sinônimo de seara, de ministério, de obra. Vinha fala de realização, fala daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos. E eu nessa manhã gostaria de acrescentar que vinha para nós pode ser a nossa própria vida. Vinha pode ser para mim e para você a nossa intimidade com o Senhor. Vinha pode ser a nossa decisão de servir ao Senhor em santidade. E a minha primeira pergunta para você nessa manhã é: o que Satanás tem lhe oferecido em troca da sua intimidade com Deus? O que está sendo proposto para nós? O que está nos sendo oferecido para que nós troquemos a nossa vida aos pés do Senhor? O que nos está sendo oferecido para que nós deixemos o nosso lugar, o nosso chamado? Porque eu e você fomos chamados, meu irmão, para estarmos aos pés de Jesus. Nós fomos comprados por preço de sangue para o servirmos com alegria, em santidade, uma vida reta. Nós fomos chamados e comprados para vivermos uma vida aqui na terra, de excelência. É verdade, de lutas, mas uma vida de ânimo, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Eu e você precisamos entender que sempre haverão propostas para nos tirar da presença do Senhor. Sempre haverão, situações que vão tentar nos fazer esquecer quem nós somos. Por isso o tema da mensagem nesta noite é uma proposta indecente. Uma proposta indecente está nos sendo feita todos os dias da nossa vida. O que mais tem tirado a sua paz, meu irmão? O que mais tem tirado o seu sossego? O que mais tem tirado a tranquilidade do seu coração? Tentando lhe fazer trocar o Senhor por algo que é aparentemente bom, mas que você sabe que vai destruir a sua vida. Existem propostas que nos são oferecidas e geralmente elas são oferecidas nas circunstâncias mais adversas. As propostas que nos são oferecidas para trocarmos a nossa posição em Cristo, elas vêm quando a gente tem mais necessidade. Há uma mensagem que há muitos anos atrás eu preguei para jovens, chamada O Garçom. Satanás, ele trabalha como um garçom. E ele sabe quando eu e você estamos com fome ou com uma necessidade, e ele vem todo elegante e com aquela bandeja, diz: deseja? Você quer? Eu vou confessar um pecado para vocês aqui nessa manhã. Ontem eu fui a um lugar, fui ver uns negócios de buffet, fui convidado para ver negócio de buffet. Aí eu falei para a pastora, mas eu não vou nem comer, para chegar lá para provar das delícias dessa terra. Eu como em casa, chega lá, o cara vai passar, não quero, não quero. Então eu já estava com fome e fui naquela casa de festa, dar uma olhadinha. Então, o garçom passava, ele disse: pois não, o que é? Aí ele: é damasco com presunto. O que é? É queijo com bacon, por favor. O que é? Bolinho de bacalhau, por favor. O que é isso? Bolinha de queijo. Maravilha, glória a Deus. O que é isso? Quibe. Agora você vê, o pessoal acha que a gente é bobo, né? O que é isso? Quibe de filé mignon. Alguém faz quibe com filé mignon? Mas eu não deixei escapar, por favor, vamos. Depois de já um pouco satisfeito, quer dizer, um pouco já agradecido, não satisfeito, passou o que mais me pega: camarão. Eu já estava assim, bem assim,
bem light. Aí quando eu vi, por favor, camarão com agridoce, eu não deveria rejeitar, mas, quer dizer, eu deveria rejeitar, mas essa situação me pega, é a minha grande fraqueza. O camarão é a minha fraqueza. Aí peguei um e a Júlia falou assim: papai, não quero, me pega. Quando o garçom foi embora, toma papai, eu falei: muito obrigado. Deixa Deus te usar dessa forma. Isso é uma ilustração, uma figura de linguagem para nós entendermos que quando nós estamos por uma necessidade, pode ser que o garçom venha e lhe ofereça e lhe dê algumas propostas que aparentemente podem mudar a sua vida, mas que no final da sua história elas acabam destruindo os nossos sonhos e projetos de Deus. Você está entendendo? Amém? Meu irmão, é de conhecimento de cada um de nós o que Deus tem prometido. Nenhum de nós aqui nesta manhã pode dizer assim: eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Você sabe, você tem ouvido. Palavras têm sido liberadas desse altar. Deus está agindo de forma poderosa. Nós sabemos, é de conhecimento de cada um de nós o que Deus tem nos prometido. Inclusive, estamos debaixo de uma palavra tão poderosa. Palavra essa de que coisas novas serão escritas na nossa vida, que nós já podemos ver quantas coisas o Senhor já começou a fazer. É ou não é verdade? Deus disse, liberou uma palavra na virada do ano de que esse ano seria um ano onde o Senhor escreveria um novo capítulo na nossa história. E muitos já têm desfrutado disso, irmãos. Muitas pessoas têm desfrutado desta palavra, desta poderosa mensagem, desta direção de Deus. E às vezes, assim, eu fico sensibilizado diante de palavras liberadas aqui no altar, seja por mim, pela pastora, pelo pastor Ivanildo, Sérgio, sobre alguns convidados, as palavras que têm sido liberadas aqui, e que depois a gente ouve alguns irmãos vindo dizer assim: pastor, essa palavra foi para mim. Pastor, olha, aconteceu, eu precisava tanto dessa palavra e acabou acontecendo mesmo na minha vida. Isso nos sensibiliza, isso nos faz correr atrás e nos colocarmos cada vez mais de pé para Deus continuar usando a nossa vida. Isso de verdade é tremendo, né? Isso nos fortalece. Palavras liberadas e testemunhos como esse significam que, apesar de todas as lutas, nós estamos seguindo na direção certa. Amém? Olha aí, segura na mão desse precioso irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você está seguindo na direção certa. Estamos seguindo na direção certa. Amém ou não amém? Quando existem batalhas, e presta atenção nisso. Eu estou suando. A idade, irmão, faz a gente suar. Quando existem batalhas, presta atenção nisso. Quando existem choros, guerras, lágrimas misturadas com alegria, quando na minha e na sua vida existem brados misturados com gemidos, quando nos deparamos com gigantes, quando às vezes nós sentimos um alívio e logo depois estamos novamente numa luta, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Não existe um caminho indo na direção do Senhor onde não acontece nada. Quando eu decido seguir em direção ao que Deus tem preparado para mim, durante esse percurso vai ter choro, mas também vai ter alegria. Vai ter brado, mas vai ter gemido. De vez em quando a gente tem um alíviozinho, mas logo depois, no dia seguinte, vem logo mais uma batalhazinha, vem mais um leãozinho. Isso significa que eu estou no caminho certo. Amém? E se estamos no caminho certo, tenha certeza, muitas propostas virão para te tirar desse caminho. Eu digo isso, eu gosto até de usar esses exemplos, porque eu não nasci no lar evangélico, e é engraçado que quando você está no caminho errado, ninguém chega perto de você para te dar uma palavra. Ninguém. Outro dia até brinquei aqui,
quando a gente ia para excursões, várias excursões, aquele ônibus lotado, a gente batia, né, cantando aquelas músicas maravilhosas, né? Olê, 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 olá, né? Rema, rema, remador, né? Várias outras canções que eu não quero trazer à sua memória para que você não peque, nem muito menos eu, pelo menos num momento de ceia como esse. Mas ninguém mandava você calar a boca dentro do ônibus. Não é verdade? Chora bananeira, bananeira chora, essas canções, né? Ninguém nunca disse assim: ó, galera, cala a boca aí! Ah, vocês estão falando bobagem! Agora a gente se converte e começa a gritar: ele é o cara do ônibus mesmo diz assim: vai quebrar meu ônibus! Oh, tira a cabeça de fora! Quando a gente era do mundo, a gente vinha com o corpo do lado de fora, né? Com o corpo, às vezes, arriava a calça, botava na janela assim. Agora virou um crente, ele pode vir o braço do lado de fora. Entendeu? Quando você está no caminho errado, não vem proposta alguma para você consertar. Tirando uma ou duas histórias, quando você saía para o bar e quem ligava para você e dizia assim: não vai para o bar, não, é perigoso. Não, vambora, vambora, vambora. É uma verdade? Agora você está no caminho certo, Satanás vai colocar propostas para te tirar desse caminho. Isso é muito sério. Acabe, meu irmão, é um símbolo de Satanás. Alguém que não deseja que nós, filhos de Deus, desfrutem a herança que o Senhor nos tem dado. E muitas das vezes, o inimigo propõe a troca de uma herança e sempre será por algo inferior. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sempre o que nos é oferecido por Satanás será inferior ao que Deus tem nos dado ou está para nos dar. Sempre. Não, pastor. Pastor, você não sabe o que você está falando. Lembra de um testemunho maligno de alguém que disse para mim, porque quando servia na macumba tinha tudo, serviu ao Senhor não tem nada. E eu disse para ele: então volta para a macumba, miséria. Não fica diante, não fica servindo ao Senhor por aquilo que Ele pode te dar, não. Sirva ao Senhor porque Ele é. E eu lembrei para ele, quando tu estava na macumba, né? Tu vivia a tua vida inteira sendo cavalo. A vida inteira. Sexta-feira era analfabeto. Só sabia contar um. Toda sexta-feira. Tem uma crente que sabe contar até 10 pelo menos, meu irmão. Um crentinho pelo menos pra você saber contar. Você que nos visita, por favor. Eu lembrei dos visitantes agora. Agora já era. Já falei. Me perdoe você que nos visita. Mas era assim mesmo. Aqui você diz glória a Deus, aleluia. É. Ah, era só Anote o que eu vou lhe dizer. Sempre o que nos é oferecido por Satanás será sempre inferior ao que Deus está para nos dar ou já nos tem dado. Uma amante pode ser mais bonita que a sua esposa, mas ela é uma horta, não é uma vinha. Olha aí, ó. Sexo antes do casamento pode ser aparentemente bom, mas é uma horta, não é uma vinha. Viver dissimuladamente sem respeito ou sem regras pode parecer bom, mas viver assim é viver numa horta e não no meio de uma vinha. Estar envolvidos com as coisas desse mundo, pensamentos, atitudes mundanas, pode até ser prazeroso, mas isso não é uma
é uma horta, uma proposta de Satanás para te impedir de desfrutar da herança do Senhor. Meu Deus. Parece bom, mas é horta, não é vinha. Infelizmente, Satanás quer transformar a igreja do Senhor numa grande horta. Quer tirar o compromisso de servir ao Senhor por quem Ele é, para servi-lo por aquilo que Ele nos dá. Quer mudar o nosso alimento. Meu irmão, a palavra de Deus é a nossa herança. Nós não podemos substituir a palavra de Deus. Ela é o nosso leite, ela é o nosso pão, ela é a nossa espada, ela é a nossa lâmpada. A palavra é o nosso martelo, a palavra é o nosso espelho. A palavra é a herança do Senhor para nós. É o testamento. Por causa da palavra, eu e você podemos dizer: eu tenho direito à herança do Senhor. Satanás quer que troquemos a palavra. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Aqui em Vila Isabel não, aqui na nossa igreja não. Mas tem lugar que as pessoas não lêem mais a Bíblia. Não lê mais. A gente lê muita coisa, menos a Bíblia. A gente é capaz de ler um jornal até nos classificados, para procurar o que a gente não quer achar e não está procurando. Aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que lê horóscopo. Só para confirmar, velho. Só para confirmar. Vamos ver se. Aí quando está errado, está amarrado. O teu dia será de luta e angústia. Está amarrado. Mas se tiver lá, a sorte estará te seguindo. Oh, glória. É de Deus. A gente lê tudo, menos a palavra. E eu quero te dizer uma coisa: se você está atrás de algumas respostas para a tua vida, lamento lhe dizer, essas respostas estão na palavra. O senhor lamenta? Lamento. Porque se você não tem intimidade com a palavra, você vai viver a vida inteira com... Você não é um charada, mas vai estar com aquele símbolo de interrogação na sua vida. Outra herança é a nossa salvação. Irmão, nada pode ocupar o lugar da salvação na nossa vida. A tua salvação é inegociável. É a salvação que nos assegura o direito de estarmos no céu. Eu só vou para o céu por causa da minha salvação. E Satanás quer trocar a tua salvação por momentos prazerosos e imediatos na terra. Tem um texto, eu tentei achar, mas eu acho que é no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, eu procurei e não consegui achar. Mas diz um texto lá que o Senhor é capaz de esquecer. Se você passou sua vida inteira servindo ao Senhor, mas um dia decide sair da presença dEle, o Senhor é capaz de esquecer todos os anos que você serviu a Ele por uma decisão de servir ao pecado. Mas ao mesmo tempo o Senhor é capaz de esquecer toda uma vida de pecado por um dia na tua vida de decisão. Por um dia, se você decide por Jesus, pelo Senhor, e naquele dia Ele volta para buscar a igreja, Ele é capaz de esquecer tudo, se naquele dia você resolver seguir. E eu fico pensando numa coisa, né? Uma certa vez conversando com algumas pessoas sobre ideias sobre isso. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: não, pastor, irmãos, eu não estou aqui, não vou falar de doutrina de igreja nenhuma, né? Mas da conversa que a gente tinha, o cara falou assim: pastor, eu creio que uma vez salvo para sempre. E eu falei: mas como é isso? Não, se Deus me separou, eu posso estar num pecado no dia que Ele voltar. Se Ele voltar, tu está em pecado, mas você é meu, então vem. Eu não acredito nisso. Eu até brinquei com ele, falei assim: tu imagina, tu casado, tu não casado, tu está num hotel com uma amante, tá lá os dois, aí Jesus volta, você vai falar o quê? Tu acha que tu vai... Se tu subir, eu me recuso a estar no mesmo céu que você. Eu digo para Deus: ele não. Bota ele num cantinho, bota ele numa horta, na vinha, eu quero ficar sozinho. Com ele eu não fico. Entendeu? Então às vezes a gente fica pensando, fica trocando a nossa salvação por um momento de prazer, meu irmão. Você está salvo e você tem que levar isso até sair. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte. Até a morte, até no último suspiro.
verdade. Jesus. Hã? Olha! Tá bom assim? Vai! É um assalto! Jesus, filho de Davi. Esse negócio de enterro, você me fez lembrar de uma história, Roberto. Esse negócio de enterro tão tremendo, tinha 3 amigos. Acho que eram os primos do Michel, na reunião, estavam lá na sua casa, na da Isabela, né? Da Isabela. Né? Estavam os 3 lá. 3 primos do Michel conversando. Aí um falou por assim: rapaz, o que você quer que diga no dia da sua morte? Lá no seu caixão, lá, o que você quer dizer? Eu quero que o pastor chegue do lado e diga assim: se for um grande homem, se for um grande homem, se aqui for um grande homem, eu quero que diga isso no dia do meu enterro. E você? Eu falei assim: rapaz, no dia do meu enterro, quero estar lá naquele mesão lá, quero que o pastor diga assim: esse aqui foi um companheiro, homem assim, de aliança. Aí virou para o terceiro e falou para o terceiro, e você, o que você quer que diga no dia do teu enterro? Ou no dia do meu enterro, eu quero que diga assim: ele está mexendo, ele está mexendo. Eu também quero a terceira opção, não quero? Sabe, irmãos, por causa da nossa salvação, Ele alterou a nossa condição de miseráveis pecadores e nos conferiu status de príncipes espirituais. Aleluia! Olha para o lado do seu irmão, olha para o lado e diga assim: você é um príncipe espiritual. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão. Nós não podemos negociar a nossa salvação por prazeres momentâneos, que naquela hora parecem deliciosos, mas que certamente trarão sérios problemas para a nossa vida. E a nossa herança, a nossa vida também inclui a fé, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a esperança da volta de Cristo. Esses elementos, né, nossa herança, não possuem preço para negociação na bolsa de valores de Satanás. Não negocie uma ação sequer da sua vida. Não negocie uma ação sequer da tua intimidade com Deus. Não negocie um minuto sequer da tua intimidade com o Senhor. Hoje muitas pessoas, meu irmão, estão negociando a sua chamada. Pessoas estão negociando a sua vocação, o seu ministério. Infelizmente vemos, não apenas no meio do povo, mas vemos inclusive líderes negociando o seu chamado. Estão compartilhando com atividades contrárias à forma de viverem sendo eleitos filhos de Deus. Repartindo o seu púlpito, dividindo o seu tempo entre o púlpito e cadeiras onde se assentam os escribas e fariseus da modernidade. Estão deixando de serem ministros para se tornarem senhores feudais de um reino particular. Estão vendendo, trocando o que Deus lhe deu, trocando as experiências de estarem diante do Senhor para conduzir o povo. Por isso Acabe tem tentado transformar a vinha, a igreja, numa horta. Quais são as propostas de Acabe, meu irmão, para te tirar aquilo que Deus lhe deu como herança? Deixa eu lhe dizer: a sua família é sua herança. Seus filhos são sua herança. Viver em santidade é a sua herança. Estar plantado numa igreja é sua herança também. Trabalhar para o Senhor é a sua herança. Os nabotes desta geração não podem morrer.
Nabote permaneça. Que acabe, se acabe, mas que Nabotes permaneçam. E eu já estou quase terminando, para nós compartilharmos o pão e do cálice. E aí eu coloquei assim, anote isso aí. Anote nessa manhã e ponha no seu Face assim que o culto acabar. Diz assim: a nossa vinha tem produtos celestiais que a horta de Acabe não cultiva. Diga para o irmão, a sua vinha, ela tem produtos celestiais que a horta de Acabe não cultiva. Aleluia. Quer outra aí? Essa agora é forte, Brasil. Está anotando a primeira? A André já colocou na tua frente, só você curtir a dela. Aí vai outra. Toda a fortuna de Acabe não é suficiente para comprar 1 metro da nossa terra, que é incorruptível, incontaminável, não pode murchar, como afirma a palavra de Deus. Não tem dinheiro nesse inferno que compre 1 metrinho sequer da terra da sua vida. Irmãos, você quer que eu repita? Por favor, mas toda a fortuna de Acabe não é suficiente para comprar 1 metro de terra da nossa fazenda herança, que é incorruptível, incontaminável e não pode murchar, como afirma a palavra de Deus. Amém? E aí eu quero, para terminar, te dizer uma coisa. Cuidar de uma vinha dá muito mais trabalho do que cuidar de uma horta. Mas no final você vai ver que valeu a pena. Amém? Eu fiquei pesquisando os cuidados de uma vinha. Pai do Armênio já teve horta, né? Cuidar de uma horta, meu irmão, dá muito menos trabalho que cuidar de uma vinha. Eu pesquisei no Google ontem quais são os cuidados para cuidar de uma vinha e quais são os cuidados para cuidar de uma horta. Dá muito mais trabalho cuidar de vinha do que cuidar de horta. Mas no final, quando o fruto já estiver pronto para ser colhido, você vai ver que o resultado é muito melhor de você ter cuidado de uma vinha do que ter cuidado de uma horta. Em nome de Jesus, igreja, que nós nos mantenhamos em alerta. A nossa herança não está à venda. E por favor, se você encontrar uma placa dessa por aí na vida de alguém, tire-a rapidamente. Ajude o seu irmão a retirar. Se você vê que alguém, inconsciente ou conscientemente, está colocando sobre os seus ombros, sobre a sua vida, sobre a herança, uma plaquinha, vende-se. Seja profeta, com amor, ajude essa pessoa a tirar essa placa de sobre a sua vida, de sobre as promessas de Deus. Cuidemos de guardar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos o que as gerações que nos precederam nos legaram. A bendita herança do Senhor. Amém? Amém? Cada um de nós aqui sentados nessa manhã somos frutos de um Nabote. Somos frutos de alguém que pregou para nós, de alguém que não negociou a sua herança. E eu e você precisamos mais do que depressa continuar essa linhagem dos Nabotes dessa geração. Olhe para o irmão que está do seu lado, antes de você se levantar, e diga assim: eu não estou vendo. Diga: minha herança não está à venda. Aleluia. Aleluia.